Olá, boa tarde. Eu sou Juliane Santos e a partir de hoje estarei com vocês aqui no TJ Regional, edição da tarde, de segunda a sexta-feira. Desde já, muito obrigada pela companhia e pela audiência. Vamos agora aos destaques de hoje. Justiça determina o fechamento do comércio em Breu Branco. O Pará vem lidando de forma contundente contra o novo coronavírus e é um dos estados com menos casos. Comerciantes mostram como estão se adequando em tempos de pandemia. Jovem é assassinada brutalmente em Tucuruí. Saúde versus economia. O que fazer para equilibrar estes dois segmentos? Confira tudo isso agora aqui no TJ Regional. A Justiça determinou o fechamento do comércio em Breu Branco como forma de prevenção do novo coronavírus. O repórter Paco Martins tem as informações. Prefeito, então, foi após uma ordem judicial, vocês então baixaram o decreto, deixando apenas serviços essenciais funcionando aqui em Breu Branco. Nós baixamos um decreto na segunda-feira, abrindo todos os comércios de 8 às 14 horas. E quando foi à noite, já teve uma decisão judicial do TJ, mantendo apenas só os serviços essenciais, que é farmácia, padaria, posto de combustível, supermercado e loja de material de construção. Os demais segmentos estão fechados por determinação judicial. É o momento de seguir as orientações, inclusive da própria OMS e a Secretaria de Saúde aqui do município também tem entendido essa situação e é o momento de se resguardar, né, prefeito? A nossa decisão como prefeito tem sido tomada com parecer técnico da vigilância sanitária. Nós criamos o comitê de gestão de crise e esse comitê se reúne e dali sai a decisão. Claro que o prefeito assina o decreto, mas é um grupo de pessoas que decide aquilo que vai ser feito. E esse decreto prevê o fechamento do comércio até que dia? Nós estamos já marcando uma reunião com o Ministério Público e com a representação do comércio local para a gente achar uma solução para esses próximos dias. Mas até segunda-feira o comércio permanece fechado. Provavelmente nós devemos reunir com o Ministério Público e com o comércio local na segunda-feira. E essa reunião é justamente para traçar as metas de responsabilidade. Responsabilidade do poder público, responsabilidade do Ministério Público e a responsabilidade também do comerciante, porque essa é uma responsabilidade coletiva. Na medida que a Prefeitura decreta a abertura do comércio, no mesmo decreto diz que tem que haver a limitação de pessoas no ambiente dentro do comércio, como também a implantação de pia com água e sabão, o álcool em gel na porta, um servidor sempre controlando a entrada das pessoas e ali atendendo a pessoa com o gel. E, infelizmente, o comerciante não atendeu aquilo que o decreto determina e o promotor de justiça fez essa visita no comércio local e viu que não estava sendo obedecido o decreto e impetrou com essa ação e a ação foi determinada pelo TJ o fechamento do comércio aqui no município de Breu Branco. No TJ Regional, vamos ter agora uma entrevista com a Renata Diniz, que é administradora especialista em empreendedorismo para micro e pequenas empresas. Seja bem-vinda, Renata. Tudo bem? Tudo ótimo, Juliane. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Agora, a gente vai falar de um assunto super interessante, porque a gente vai falar de saúde versus economia, principalmente nesse momento em que todo o mundo vive uma crise, uma pandemia com o novo coronavírus. A gente está passando por um problema aí que, além do vírus, a gente tem que lidar com o dilema. As pessoas ficam se perguntando, eu vou trabalhar, eu sacrifico a minha saúde para defender a economia, ou o que eu faço? E a gente, na verdade, não tem, né, por que escolher. Não é uma dicotomia, é um problema, tudo é um problema só. Tem e nós que ter precisamos atacar os dois lados. Não tem como a gente pensar na economia sem as pessoas e não tem como a gente pensar em cuidar da saúde sem também garantir a qualidade de vida, a empregabilidade. Então, tudo, no fim das contas, é uma coisa só. Agora, por que se preocupar com a economia nesse momento e não mais para frente?
Nesse momento, nós precisamos de equilíbrio, porque nós não temos noção de quanto tempo esse problema vai durar. Ele pode ser que dure pelos próximos 90 dias, como são as previsões até agora, e pode ser que demore mais tempo. Então, pode ser que se nós deixarmos a economia para depois, esse depois pode ser tarde demais. Então, agora o ideal é ter justamente esse equilíbrio. E falando em equilíbrio, muito se destaca a questão do comércio local. Se abre, se não abre, se funciona, se não funciona. O que a gente pode avaliar a respeito disso, dessa situação toda? Nesse momento, nós precisamos agir com sabedoria, porque o comércio local está aberto, as pessoas precisam ainda fazer suas compras, né? Além dos serviços que são essenciais, tem também a necessidade de das pessoas fazerem outras compras, de ter outra movimentação no comércio, e é importante para os lojistas também, né? Sim. Porque as empresas são de pequeno porte, são empresas que não têm como garantir os empregos, enfim, o seu funcionamento com normalidade, se passar muito tempo de portas fechadas. Então, a decisão de abertura do comércio foi necessária, mas nós precisamos ter cautela, né? Sair de casa realmente só quando for necessário, evitar ficar transitando, manter o distanciamento que é necessário, inclusive, seguir, nós né? estamos mantendo aqui, seguindo, exatamente, né, as orientações na medida do possível dentro do estúdio. As recomendações tanto da OMS quanto as regulamentações legais que nós temos dentro do nosso estado, estabelecidas aí pelo governador, pelo governo estadual, e também as normas dentro do município, que é muito importante para que a gente, até peço, né, que as pessoas procurem se informar nos meios locais de comunicação, para ter também essa dinâmica de entender como é que está funcionando. Por exemplo, no momento as ruas da cidade estão fechadas em alguns bloqueios, pontos, né? Tem bloqueios para evitar exatamente o excesso de trânsito, o excesso de pessoas aí circulando, porque nós estamos em um período de pico em que a contaminação pode ser maior, né, nesse período. Então, a gente precisa ter realmente cautela. E para quem quer proteger a economia, a principal coisa que precisa fazer é respeitar essas recomendações agora, porque... E ter um planejamento também, né? Exatamente, porque se nós não seguirmos as recomendações agora, nós vamos acabar tendo que fazer depois uma nova quarentena, talvez até por um período maior, e aí sim vai ser, né, pode ser um problema, que o problema cresça ainda mais. Ao invés de a gente estar resolvendo agora, a gente está criando um novo problema ainda maior lá na frente. Agora, tem muita gente durante esse período, né, de isolamento social que está trabalhando em casa, home office. Quais dicas dar para essas pessoas para que elas não percam esse estímulo, né, de trabalhar, de cumprir ali o horário, de fazer todas as suas obrigações de fato, mesmo estando em casa, perdão, e longe das empresas de um modo geral? Nesse momento, é muito importante manter o equilíbrio, manter a serenidade e pensar. Você está em casa, mas você está no seu horário de trabalho. Então, é importante você ter o seu ambiente para trabalhar, evite trabalhar da cama, do sofá, tenha ali o seu cantinho roupa, separado, né, também. Toma um banho, coloca a roupa, mulheres, né, que gostam, passa pelo menos um batom, dá aquela animada, senta lá, conversa com a família, para quem gosta, assim como eu, já coloca o cafezinho lá do lado, né? Conversa com a família, fecha a porta e fala, olha, nesse momento eu estou trabalhando, façam de conta que eu não estou em casa, por favor, não me interrompam. E tira esse tempo para você poder focar e concentra nas suas tarefas. Uma dica, tanto para quem está trabalhando de casa, quanto para quem está no escritório também, são tempos em que a gente anda tenso, né? É verdade. Então, vamos focar em fazer o que precisa ser feito. Os problemas vão estar lá fora, a gente não vai ter como resolver tudo de uma hora para outra, mas é importante manter agora o nosso foco em entregar aquilo que nós precisamos entregar, seja no trabalho, né, remoto, seja aí você trabalhando por videoconferência, ou você estando no seu escritório, respeitando sempre o isolamento, tomando os cuidados de higiene, de proteção, e vamos tentar manter a vida dentro de uma normalidade, porque se nós deixarmos as coisas saem do controle, e aí lá na frente vai ser mais difícil para recuperar. E quanto aos autônomos, hoje eles também vivem uma situação complicada, mas daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a questão de aproveitar esse momento e ter aí experiências positivas. Muitos empresários já estão tendo novas experiências, até com serviço de delivery, porque a gente pode também, meio a uma crise, encontrar oportunidades, não é isso, Renata? Você está certíssima. Nesse momento, nós estivemos conversando outro dia e falamos, né, que a crise ela é uma incubadora de ideias.
Não porque na crise nós ficamos naturalmente mais criativos, mas por necessidade. Nós precisamos pensar em novas formas de viver. Reinventar. O mundo que nós conhecemos há 3 semanas atrás não existe mais. Então, hoje nós estamos nos deparando com uma nova realidade e nós precisamos também ser novos perante essa nova realidade. Eu percebo que as pessoas ainda estão reclamando muito e isso não é aceitação, né? Nós precisamos de aceitação agora, entender, está acontecendo um problema. Aquele primeiro momento de pânico, ele já deu tempo de passar, agora nós precisamos caminhar, olhar para frente e pensar, nesse momento, o que eu posso fazer? Às vezes a gente está ali querendo fazer um curso de capacitação, de repente até começar uma especialização, ou entrar ainda nos sistemas para os autônomos, para quem é empresário. Tem vários cursos online no Sebrae, no Senac, então... gente, o que não falta são opções até mesmo de conteúdo gratuito na web, cursos com certificado, cursos aí no site do Senado Federal. Então, nós temos... que abraçar essas oportunidades. Nós temos opções, né? Nós precisamos olhar para isso, precisamos parar de focar no problema e pensar em soluções, porque o problema, reclamar do problema não vai resolver. O problema vai continuar existindo. Quanto mais eu reclamo, mais problemas eu tenho. Então, eu preciso focar nesse momento em uma solução. Procurar o que eu posso fazer dentro da minha responsabilidade para mudar a minha situação. Se não nesse momento agora, mas daqui a pouco, quando essa crise acabar. O que eu vou ter de novo para oferecer? Maravilha. Nossa, Renata, muito obrigada pelas dicas, muito obrigada pelo bate-papo. A gente ainda vai se encontrar aqui outras vezes, tá bom? Sempre um prazer falar com você. Veja no próximo bloco, uma mulher se desequilibra e cai da sacada de um prédio na cidade de Parauapebas. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. TJ Regional, edição da tarde. Oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata 97. Carajás da Sorte. Realizando sonhos com você. Estamos de volta com o TJ Regional, edição da tarde. Agora a gente vai falar de uma situação complicada que aconteceu ontem em Parauapebas. Uma mulher identificada como Verônica Neta Barbosa Silva morreu na manhã de ontem após se desequilibrar e cair da sacada de um prédio na cidade de Parauapebas, sudeste paraense. Um vídeo com o momento da tragédia circula nas redes sociais e mostra o momento do acidente. A mulher andava de um lado para o outro da sacada e aparentava discutir com alguém. Em determinado momento, ela se apoia na ponta da grade de proteção, gritando para a rua, quando se desequilibra e cai. De acordo com informações, policiais militares foram acionados por populares por volta das 10h30 da manhã, quando a mulher caiu da sacada do 2º andar de um prédio no bairro da Paz. Verônica Barbosa morreu ainda no local e o corpo foi removido por servidores do Centro de Perícias Renato Chaves. Lamentável essa situação. Agora a gente vai mudar de assunto. Com casos confirmados em todos os estados brasileiros, a Covid-19 desafia as autoridades e assusta a população. O Pará vem lidando de forma contundente contra um novo vírus, sendo um dos estados com menos casos. Confira os detalhes na reportagem. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Pará foi registrado no dia 18 de março. Um homem que esteve no Rio de Janeiro e, ao retornar para o estado, apresentou os sintomas. Uma semana após esse registro, o Pará já contabilizava 9 casos da doença, todos eles importados, de pessoas que viajaram para outros estados e, ao retornar para cá, apresentaram os sintomas da doença. Um outro detalhe com relação a isso é que, até esse período, todos os casos se concentravam na capital, Belém.
Em coletiva à imprensa no dia 30 de março, o governador, ao lado do secretário de Saúde, Alberto Beltrame, informou oficialmente que o Pará havia registrado casos de contaminação comunitária, com transmissão entre paraenses locais. No dia 31 de março, o estado já contabilizava 34 casos. No dia 1º de abril, o Pará registrou o primeiro óbito por Covid-19. Uma idosa que vivia na cidade de Santarém. A essa altura, 10 cidades paraenses já tinham casos confirmados, além da capital Belém. Na manhã da sexta-feira, 3 de abril, o Pará já registrava 51 casos confirmados. Apesar do avanço, o Pará ainda é um dos estados com menos casos da doença. Na sexta-feira, até o meio-dia, o Brasil já contabilizava 8.230 casos confirmados e 343 mortes. A gente sabe que vários estudos e vários pesquisadores estão relatando que o isolamento social é a melhor prevenção para que não aconteça o pico. Então, o Sistema Único de Saúde ele tem uma capacidade que ele consegue suportar e o isolamento ele diminui essa quantidade de infectados para que o Sistema Único de Saúde realmente consiga dar esse suporte. Então, sem dúvidas, o isolamento de maneira prévia que está acontecendo aqui no nosso estado é fator crucial para diminuir realmente essa taxa de infectabilidade na maioria dos indivíduos do estado, né? Segundo a especialista, o isolamento social afasta as pessoas e permite que durante o período de incubação do vírus no organismo do paciente infectado, ele poderá ser identificado e tratado, sem contaminar outras pessoas. Quanto mais contato que você tenha com mais pessoas, maior é a chance de você ter o contágio. Então, o vírus ele pode estar rodando por uma região por mais de 15 dias e ainda não manifestar sinais e sintomas. Então, a partir do momento que você se isola em casa, é menor a sua chance de se contagiar e, consequentemente, menor a chance também de acontecer a propagação do vírus. Então, seria basicamente isso. O vírus ele é contraído através de contato por saliva, espirros, ele fica por algumas horas em algumas superfícies como plástico, metais, então tudo isso facilita. E como é vírus, é algo microscópico, a gente não consegue ver e a gente realmente não sabe se nós estamos tendo contato ou não com ele. Além da China, Itália, Espanha e Estados Unidos demoraram a aceitar as orientações dos profissionais de saúde e optar pelo isolamento social, o que levou ao avanço rápido da contaminação e uma explosão de casos. Hoje, os Estados Unidos somam 236.339 casos confirmados, 3 vezes mais que a China, por exemplo, que tem 82.432 casos, e 2 vezes mais que a Itália, que tem 115.242, e a Espanha, que tem 110.238. Os vírus, eles são mutáveis e a partir do momento que eles têm contato com mais e mais e mais organismos, eles acabam se mutando para se adaptar. Então, como está tendo contato com muita população, é um vírus realmente que deu uma pandemia nunca vista anteriormente, né? Então, realmente, a mutação ela vai acontecer. E é necessário, sim, sempre a vacinação quando for desenvolvida e provavelmente anual devido às mutações. E a Pará Fogo Extintores é líder quando o assunto é segurança patrimonial. Lá você encontra todos os equipamentos de proteção para a sua empresa. Confira comigo no VT. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Veja a seguir, mesmo com toda a crise, empresários dão exemplos de como se adaptar às recomendações e continuar atendendo os clientes. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal.
TJ Regional, edição da tarde. Oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata 97. Carajás da Sorte. Realizando sonhos com você. Já estamos de volta com o terceiro bloco do TJ Regional e olha só, mesmo com toda a crise que estamos enfrentando com a pandemia da Covid-19, muita gente tem dado exemplos de como se adaptar às recomendações e continuar exercendo suas atividades, mas com segurança. Confira. Em meio a uma pandemia, como fugir da crise? A gente tem aqui um grande exemplo, a empresária Soraya Carvalho, que vai conversar com a gente, explicar como que ela fez para fugir da crise e está conseguindo trabalhar mesmo em época de pandemia, Soraya. Sim, eu gostaria de falar um pouquinho do que aconteceu comigo no início, que eu acho que aconteceu com muitos empresários. Aquele desespero inicial, né, de, meu Deus, o que é que vai acontecer? Vai fechar o comércio e eu tenho vários colaboradores. Então, o meu início foi ficar em casa, só vendo notícia e entrando em pânico e me desesperando e me desanimando. Então, o que eu fiz depois? Fui em busca dos bancos, porque as notícias de que o governo ia liberar muito dinheiro, né? Fui em todos os bancos que eu tenho conta e era só não. Não, eles não sabem, os gerentes ainda não sabem o que fazer nessa situação, né? Não tinha sido nada liberado. Então, eu tinha duas opções, ou parar ou ir à luta, né? Então, o que eu fiz? Parei um pouquinho para respirar, saí de dentro do quarto, de dentro da cama. Eu sei que todos têm que ficar em casa, eu sei que é o certo, é o correto, mas no meu caso não tinha como. Primeiro, que eu ia enlouquecer. Segundo, que eu tinha que tomar alguma atitude. Então, a primeira atitude foi dar férias coletivas para alguns colaboradores, tá? Quase a metade, e pensar em novas ideias, em novas coisas. Como foi liberado só o delivery, eu comecei a pensar, se eu ficasse só no delivery, o mesmo, que já tinha anos, que já não estava tão bem, né? Não ia dar certo. Então, eu tive a ideia de fazer umas marmitas bem mais em conta, né, mais baratas. Está sendo o maior sucesso. Alguns pratos acabaram ganhando uma procura ainda maior. A gente já fazia, mas agora tá o maior sucesso é o peixe no saco, gente. Nós já fazíamos o tucunaré com tucupi e jambu. E aí começamos a fazer também com o shoyu, né, que já é assim, muito famoso na cidade. E está sendo o maior sucesso também. Agora, uma coisa que está sendo muito importante são as mídias, tá? Eu coloquei mídia na Rádio Floresta, que está sendo o maior sucesso. Muitas pessoas falam que vêm porque ouviu a rádio. E muitas mídias nas redes sociais. É muito importante também isso, né? Nós estamos fazendo almoço todos os dias a partir das 11 horas, que são as marmitas. Servimos também os peixes e servimos o nosso à la carte normal. Então, todos os dias tem pedidos também de à la carte. E à noite, nossas pizzas, nossas comidas. Este outro estabelecimento comercial está fazendo atendimento presencial e delivery. Uma das regras por aqui é manter o distanciamento. Iniciativa que deu um pouco mais de segurança aos seus clientes. Cara, eu achei uma iniciativa muito boa do rapaz aí da Tocantins, porque ajuda a pessoa que precisa de uma peça, né, para não parar de vez o comércio e nem as atividades rurais. Eu que venho da roça agora, eu venho comprar uma peça para o trator e melhor do que estar fechado, né? É uma forma de proteger os funcionários e proteger os clientes. O empresário Gilson Araújo diz que as medidas são necessárias nos dias atuais. Sim, é uma preocupação social, tendo em vista a gente tomou algumas medidas necessárias e até extras, baseado até em experiência que a gente vê na televisão, de pias com água, sabão. Em virtude disso, ser na verdade a norma, né? Porque o álcool em gel a gente tem também, disponibilizou no balcão do atendimento, mas ele é uma medida cautelar. A medida necessária mesmo é lavar as mãos com água e sabão e a gente também providenciou esse meio aqui na nossa loja. A gente fez a separação do cliente atendimento, 1 metro de distância,
A gente tentou ao máximo se adequar à Secretaria de Saúde, que trouxe para nós as orientações, a literatura. Neste outro estabelecimento comercial, o gerente foi ainda mais criativo e mandou instalar uma pia na porta da loja, possibilitando que clientes e pessoas que estejam passando na rua possam higienizar as mãos. Pois é, a gente tomou essa medida, colocou essa pia aí em frente à loja, que ela serve para o nosso cliente aciar as mãos ali com um sabãozinho, um lencinho para enxugar e se higienizar, e até pelas pessoas que passam na calçada aí, que tiver essa necessidade, essa higiene, que quiser utilizar, para nós não fará diferença não, é para o povo de Tucuruí mesmo. O fim de semana foi marcado por um crime brutal em Tucuruí. Uma jovem de apenas 17 anos foi morta com requintes de crueldade no Porto da Balsa. Os 2 casos foram registrados em menos de 24 horas. Nas primeiras horas da manhã de ontem, parte do corpo de uma adolescente foi encontrado na rodovia Porto da Balsa. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e mais tarde acabou sendo identificado. Já no final do dia, uma outra ocorrência, se tratando já de uma intervenção policial, resultou na morte de uma pessoa e na prisão de outra, além de 2 apreensões de arma de fogo. O delegado Rômio Souza concedeu uma entrevista exclusiva à nossa equipe de reportagem e deu mais detalhes sobre os casos. Na manhã do domingo, ainda na madrugada do domingo, a Polícia Civil tomou conhecimento da existência de parte de um corpo na rodovia Porto da Balsa, se dirigiu até o local e constatou a veracidade da informação. Realmente existia um tronco, aparentemente do sexo feminino, e algumas roupas nesse local. Imediatamente após, a Polícia Civil começou a diligenciar em crimes desse nível de crueldade. Para se ter uma ideia da dificuldade que é o trabalho policial, as primeiras diligências foram no sentido de identificar a vítima. Então, por volta do meio-dia, a vítima foi identificada com os poucos elementos que se tinham. Ela foi identificada e, a partir de então, as investigações começam a fruir no sentido de identificar agora e qualificar os culpados e as pessoas que se envolveram nesse crime bárbaro que vitimou de uma maneira brutal um adolescente na cidade de Tucuruí, me perdoe. Agora, delegado, é um crime que realmente deixa um susto, né? Porque, afinal de contas, fazia muitos dias que não aconteciam crimes aqui em Tucuruí, homicídios. E, de repente, quando aconteceu, foi um crime bárbaro que até a própria polícia foi pega de surpresa. É verdade, Paco. Com a prisão das principais lideranças de uma facção criminosa atuante na nossa região, Tucuruí viveu um período de calmaria. E isso tudo é normal, no sentido de que essa facção ela vai tentar se reorganizar. E algumas mortes poderão advir através desse processo de reorganização. Ainda é prematuro informar o motivo, o que levou a esse crime bárbaro. A polícia, nesse momento inicial, trabalha com todas as possibilidades, de investigação, e dentre elas também o tráfico de drogas, mas sem descartar crimes passionais ou outro tipo de crimes, haja vista que, infelizmente, esse modus operandi não é a primeira vez que nós vemos na cidade de Tucuruí e na cidade do Breu Branco. Agora, delegado, a população pode mais uma vez estar contribuindo com o trabalho da polícia com denúncias. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, Paco. A informação que nós temos é que essa adolescente ela já morava sozinha, não obstante possuía apenas 17 anos, teria namorados, teria um ciclo de amizades, morava em um kitnet. Então, qualquer pessoa que tiver qualquer informação, ainda que acredite que essa informação não seja relevante para ela, para a polícia essa informação pode ser de suma relevância. E a Polícia Civil pede encarecidamente à população que nos informe, nos municie de informações para que possamos chegar ao deslinde de mais esse crime brutal que aconteceu na nossa região. Os telefones que a Polícia Civil sempre coloca à disposição da sociedade
O WhatsApp, que hoje é o meio mais rápido da gente conversar, inclusive de interação, e é importante que se diga que essa interação é mantida sob o mais absoluto sigilo, se interagem sem saber com quem a polícia está interagindo. Então, o WhatsApp da delegacia é o 94 99246 3703, 94 99246 3703. E também através do Disque Denúncia, 181, ou através do telefone da Polícia Militar, que é o 190. Qualquer informação, nesse momento de início das investigações policiais, é muito importante para o deslinde, para desvendar esse crime bárbaro que aconteceu na nossa cidade. Agora, delegado, nós tivemos também um caso relevante, que foi justamente uma intervenção policial que resultou em uma morte. Sim, Paco. Também a Polícia Civil também confirma essa informação, também foi registrado. A princípio, dois jovens adultos, armados, cada um com um revólver calibre 38, com munições, pararam em uma borracharia da cidade, muito provavelmente para praticar algum delito, um roubo nessa borracharia, e felizmente havia no local um policial militar que, percebendo a movimentação estranha desses dois elementos, percebendo que um deles estava armado, reagiu à injusta agressão e alvejou um deles, que evoluiu a óbito. O outro não foi alvejado, foi desarmado e preso. Nesse momento, rendo minhas homenagens a esse policial militar, que sozinho conseguiu abortar um plano criminoso e, de uma só vez, tirou definitivamente de circulação um ladrão perigoso na nossa cidade, de alcunha Cobra, faccionado, traficante de drogas, e também o seu parceiro, que foi preso no momento da ação. Um só policial militar conseguiu revidar a duas injustas agressões. Agora, delegado, eles estavam armados? Ambos estavam armados, cada um com um revólver 38, municiado, cada revólver 38 com 6 munições intactas. É uma situação que a gente lamenta, porque são muitos jovens, né, que têm morrido, infelizmente, dessa maneira. Infelizmente, Paco. O tráfico de drogas, ele arregimenta, ele coopta cada vez mais mulheres jovens, mulheres que possuem família, principalmente que possuem filhos, e também adolescentes que veem, de alguma maneira, a criminalidade, o mundo do crime, como algo bom, como algo que lhe traga algum vanglor. E a experiência prática nos mostra para a senhora que está me ouvindo, para o senhor que está me assistindo, o fim dessas pessoas. Esses dois, foi morto, o outro está preso e vai cumprir sua pena no presídio. Então, está aí os dois caminhos, os dois únicos caminhos, os destinos das pessoas que decidem enveredar pelo mundo do crime: morte ou prisão. E assim encerramos mais uma edição do TJ Regional. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã a gente se encontra de novo aqui no SBT HD a partir do 12h50. Tchau, tchau e até mais.